Olá mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa aula de número 13 e hoje a gente vai falar sobre dois grandes grupos de palavras que costumam dar dor de cabeça para quem escreve, que são os homônimos e os parônimos, tá? Vamos então dividir o que cada um quer dizer. Homônimos é aquele grupo de palavras que tem a mesma grafia, ou seja, se escreve igual, né? Ou a mesma pronúncia, mas que tem significados diferentes, tá? Então, por exemplo, a palavra acento. Eu falando a palavra acento, vocês não conseguem identificar se a palavra acento é com C ou com dois S's. Então, você só consegue diferenciar na hora de escrever, ou seja, tem grafias, né, formas de escrever diferentes, mas são pronunciadas do mesmo jeito. Então, o acento com C é o sinal gráfico, um acento agudo, o acento circunflexo, e acento com dois S's é o lugar onde a gente senta, né? Então, só faz a diferenciação na hora da escrita. Os parônimos, por sua vez, são as palavras com a grafia e a pronúncia, então o jeito de falar e o jeito de escrever parecidas, as maneiras, tá? Não são idênticas e que são facilmente confundidas, tá? Vou colocar aqui um par delas, geralmente elas vêm em pares, que é eminente e iminente, tá? São duas escritas diferentes, uma letra, uma vogal difere uma palavra da outra e também se pronuncia, obviamente, de formas diferentes. Então, a gente tem eminente com E, quer dizer o quê? Algo ou alguém importante, famoso, grandioso, e iminente com I, quer dizer que algo está próximo de acontecer, né, que vai logo acontecer, que não tem como fugir daquela situação. Então, geralmente quando eu leio textos, as pessoas querem dizer o segundo significado. Elas querem, por exemplo, dizer, olha, a crise é iminente. O que quer dizer? Que está aí, que está para acontecer. E não que ela é eminente de importante. E acabam usando com E, tá? Então, eminente é uma pessoa, por exemplo, importante. E iminente é algo que é crítico, tem que se fazer ou que está para acontecer, tá? Bom, o material, nessa nossa aula, ele é meio de uma consulta, é uma autoajuda, tá? Porque só lendo realmente, acompanhando, estudando estas palavras, é que você vai ter depois uma lembrança delas, de qual é com C, qual é com dois S's, qual é eminente, qual é iminente. Então, tem uma lista dessas palavras e a minha sugestão é que você, todo dia, enquanto você se propuser a estudar a língua portuguesa, né, tomara que seja por um bom tempo, não só durante a duração da nossa disciplina, que você se proponha a todo dia ler uma palavra, ler duas palavras, sempre que possível, consulte e aí você vai se autocorrigindo e é assim que você vai ter confiança para depois usar esses pares, tá? Por exemplo, outro exemplo, né? A palavra caçar, tá? Caçar tem um homônimo. Ó, lembra também que o homônimo é o jeito que a gente usa para falar de duas pessoas que têm o mesmo nome, certo? Então, tem um primo João e um tio João, eles são homônimos, ou seja, a palavra, o nome é o mesmo, mas são a mesma pessoa? Não, eles não são a mesma pessoa. Então, homônimo, se você falar da palavra caçar, ela tem duas grafias, elas são iguais na escrita, mas elas têm uma diferença aí no seu significado. Voltando na palavra caçar, você certamente vai lembrar do primeiro significado de caçar, primeiro no sentido de mais básico, que é o de perseguir, o de abater animais, certo? E sim, esse caçar é com C cedilha, tá? Mas também existe o caçar com dois S's. E aí, o caçar com dois S's é o caçar de tornar algo sem efeito, de desvalidar uma lei, né? Caçar o mandato de um cargo público
e aí é com 2 S's, porque você está tentando desvalidar o cargo, tornar sem efeito e não caçar com C cedilha, tá? Alguns exemplos, nós temos ascender, só falando assim, não dá para saber a diferença, né? Mas tem o acender com C, que significa ligar, né? Colocar fogo em algo, acionar, e tem o acender com SC. Talvez seja o que nós menos usemos, mas o acender com SC é no sentido de elevar-se, de subir, de ascensão, né? Então se usam expressões do tipo ascensão social, ele subiu na vida, tá? É com SC. Não é que ele ascender com C, mas ascendeu com SC, ascensão social, ascensão profissional, certo? A palavra senso também é bastante comum de se confundir. Nós temos o senso com S no começo, que é o quê? A crítica, o juízo, o entendimento. Olha, você não tem senso disso, ou seja, você não entende isso, com S. E nós temos também o senso com C no começo, que é o quê? A pesquisa, o recenseamento, né? Que aí você tem o censo demográfico, nossa, quantas pessoas moram no Brasil, qual é o PIB, o censo econômico, que é com C. Tenho também sempre notado a expressão em xeque, né? Colocar em xeque uma situação. E existem 2 jeitos de escrever cheque. Tem o cheque com CH, que é o papel, né? A ordem de pagamento de papel não se usa muito hoje, mas o cheque com CH. E o cheque com X não está errado, porque eu já ouvi gente falando, mas cheque com X está errado. Não, o cheque com X é justamente o movimento, o lance do xadrez. E é por isso que a gente fala que uma situação está em xeque, pode colocar em xeque, ou seja, pode colocar em risco, né? Então, minha reputação está em xeque. Ou seja, não posso fazer algo, não posso sair da linha porque eu posso perder a reputação. Então, esse cheque do xadrez, eu lembro assim, é com X, tá? O que mais? Nós temos o concertar ou concerto, tanto faz, ou o verbo ou o substantivo. O concertar com C no meio, que é fazer uma apresentação musical. Então, aí o concerto com C. E o concertar com S, que é o de reparar, de fixar alguma coisa. Tem uma palavra também que aparece bastante nos meios de estudo, que é extrato. Tem extrato com S, olha que interessante, que muita gente não sabe, e tem o extrato com X, que é mais comum. O extrato com S quer dizer o quê? Camada. Então, por exemplo, se fala muito nos estratos sociais, com S. O que são esses estratos? As camadas sociais, tá? Lembro também pode ser uma camada da atmosfera, lembra que nós estudávamos a estratosfera, ou seja, é uma das camadas da atmosfera. Então, quando se fala, estamos no extrato intermediário, somos da classe média, estamos no extrato baixo, no extrato alto. E o extrato com X quer dizer que algo está concentrado, extraído para se concentrar. A gente lembra do extrato de tomate, né? Que é um molho concentrado do tomate. O extrato bancário, porque você extraiu dali, extraiu com X também, extraiu o relatório sobre as suas movimentações bancárias. Então, extrato com S, se você vir num arquivo, não foi que o professor escreveu errado, é que quer dizer a camada, o nível. E o extrato com X é esse concentrado, resumo, algo que foi extraído para se resumir. Outra que também causa bastante confusão é a palavra taxa. Tem taxa com X e tem taxa com CH. Não existe uma regra gramatical para explicar por que uma, né, é com X, outra com CH, a pronúncia é a mesma, mas a taxa com X são o quê? Os impostos, os tributos, aquilo que você paga. E a taxa com CH é aquele preguinho, tá? Então, quando você usa, por exemplo, a expressão, ele foi taxado de alguma coisa, ela foi taxada, que você geralmente quer falar que a pessoa recebeu um adjetivo, colocaram um nome, um apelido, um estereótipo, ou consideram ela alguma coisa, é com qual? É taxado com X ou é taxado com CH? Né? Ele foi taxado, geralmente é pejorativo, foi taxado de negligente pelos colegas. É com CH, porque é como se tivessem
pregado algo nele, pregado uma placa falando que ele era negligente, tá? E não taxado porque cobraram o imposto dele com X. Mas nós, cidadãos, somos taxados todos os dias nas nossas funções. Então, esse é com X porque são cobrados impostos de nós, tá? Outra expressão que tem aí que eu gostaria de chamar a atenção é a do bode expiatório, tá? Não é uma gíria, mas é uma expressão idiomática da língua portuguesa. O que quer dizer que alguém é bode expiatório do outro, tá? É que ele paga pela culpa do outro. Ele vai ser responsável pelo que o outro fez. Ele fala assim, ó, um cometeu o crime, o outro foi o bode expiatório, o outro que levou a culpa. É com X ou com S? Porque tem os dois, tá? É com X. X do verbo expiar com X. Expiar quer dizer justamente isso. Pagar pela culpa do outro, ou pagar por pecados. E não expiatório com S. Expiatório com S vem de espiar, né? Não é uma palavra dicionarizada, mas se viesse de espiar com S, quer dizer de dar uma olhadinha. Então não é que o bode está dando uma olhadinha. Na situação da expressão idiomática, esse bode, esse animal foi culpado por alguma outra situação, tá? Quanto a parônimos, nós temos duplas de parônimos, por exemplo, comprimento e cumprimento. É o tipo de coisa que acontece, você até pode falar errado, vai escrever, vai repetir errado, mas não é não é inadmissível que você em algum momento tenha essa dúvida, porque acontece. Então, deixa sempre acionado o seu corretor ortográfico no celular, no Word, na ferramenta que você estiver escrevendo, porque o comprimento com o é a medida. Então, essa sala tem tantos por tantos de comprimento. E o cumprimento é quando você faz uma saudação para alguém, né? Eu vou cumprimentá-lo, é o verbo. Delatar e dilatar aparece bastante. Então, delatar, a gente tem o quê? Denunciar, fazer uma delação, né? Ouvimos bastante esse termo aí ultimamente. O que ele fez na delação? Ele delatou alguém, ele denunciou. E dilatar é de alargar, de expandir, né? Então, alguns materiais dilatam no calor, as pupilas dilatam quando você tem que fazer um exame. Então, são palavras que mudam uma letra e você tem uma diferença. Descrição e descrição. Descrição lembra de descrever. Então, você vai fazer uma descrição de algo, ou, por exemplo, uma nota fiscal, você vai fazer a descrição do material ou da compra. Um produto tal, 2 produtos tais. E discrição é a pessoa ser reservada, né? Ser discreto, ter prudência. Então, olha, ela é muito discreta com I. Então, ela tem discrição, certo? Outra palavra, então, que eu já tenho certeza que vocês ouviram, né? Em pares, que é ratificar e retificar. Ratificar com A quer dizer o quê? Confirmar. Então, você marca uma reunião e você fala, olha, ratificando, a reunião é dia 3, você está confirmando. Mas, vamos supor que a reunião foi desmarcada, marcada para outro dia, e aí você precisa mandar um e-mail retificando a data, corrigindo a data. Então, vai ser retificando a data da reunião, não é mais dia 3, mas dia 4, tá? Ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Eu sempre faço uma associação de ideias com retífica de motor, né? Quando o motor pifa, você faz a retífica, você conserta, renova. Então, corrigir, tá? E temos outros exemplos aí que você pode olhar no material ao momento que quiser. Trafegou e traficou são parônimos. Mandado e mandato. Inflação e infração, né? Inflação são os números, a infração é quando você infringe a lei, a multa é uma infração. Tráfego é todo o movimento dos carros, pedestres e etc. no meio urbano. E tráfico é uma transação ilegal. Mandado é quando você tem um mandado de busca e o mandato é o cargo que se ocupa em alguma situação, seja ela pública ou não. Tá? Também gostaria que vocês prestassem atenção aí que não são só palavras que são parônimas, mas também tem as expressões, tá? Separei 3 aqui que eu acho que são as mais críticas, que é ao encontro de e de encontro a.
Só na língua portuguesa para ter um par desse em que você muda apenas as preposições e tem um significado diferente, né? Então, ao encontro de quer dizer que algo está em concordância. Então, as minhas ideias vão ao encontro das suas, ou seja, nós concordamos, pensamos igual. Eu sempre penso na ideia do ao encontro, né? De um abraço, de ir ao encontro da pessoa para recebê-la, é algo positivo. Já o de encontro a são ideias opostas, conflitantes. Então, se eu digo que as minhas ideias vão de encontro às suas, é que nós colidimos nas nossas ideias, nós não concordamos. Então, eu penso num carro de encontro ao muro. Então, ele é uma coisa negativa. Ao encontro de, está concordando. De encontro a, está discordando. Tem também o a princípio e o em princípio, muda só a preposição. A princípio quer dizer no começo, né? Então, a princípio, eu comecei a fazer tal coisa e depois eu fiz outra. A princípio, eu esperava estudar um curso, depois fiz outro. Então, começo. Em princípio quer dizer por lei, por natureza. Então, em princípio, todos os homens são iguais perante a Constituição. Então, nós temos uma coisa igualitária no em princípio, por lei, por natureza. E o último aí é o nosso querido acerca de, que tem 3 jeitos de escrever. A fala é a mesma, mas eu tenho o acerca de com H, né? Lembra que a gente falou que esse H ele é o quê? Um advérbio de passado, né? Eu quero falar que algo aconteceu, faz tanto tempo. Então, há 10 anos, faz 10 anos. Há cerca de 10 anos, mais ou menos, eu me mudei para cá. Depois nós temos o acerca separado sem o H, que é o A no futuro. Lembra? Daqui a pouco é um A sem crase, sem H. Então, acerca de 30 minutos vai acontecer tal coisa, ou seja, aproximadamente, esse A sem H, futuro. E tem o acerca de tudo junto, o acerca, né? Que quer dizer o quê? Que algo corresponde. Então, nossa aula hoje foi sobre expressões parônimas e homônimas. Então, a nossa aula foi acerca, foi a respeito de expressões parônimas, tá? Mas como eu disse, use-o, né, como material de autoajuda, o livro, e aí você sempre que tiver dúvida, consulte. Quando tiver esse tempo por dia, dentre os seus afazeres, tanto escolares, acadêmicos, quanto profissionais, dê uma lida numa expressão que seja, que ao longo do tempo você vai ter um repertório bacana e que não vai ter tanta dúvida na hora de escrever. Ou vai, então, pelo menos ter o impulso, né, de lembrar, jogar no Google, procurar qual é o certo e qual é o errado dentro do que você quer usar, né? Então, qual você usa e qual você não usa, certo? Então, fico por aqui hoje. Até a nossa próxima aula.